Olá, boa tarde, mas boa tarde mesmo, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Sandro Souza, sou pastor da igreja missionária Rompendo em Fé do Curado 4. Somos uma mesma igreja em vários lugares. Está entrando no ar agora o programa Momentos de Insights à luz da Palavra de Deus. Queria convidar você, querido internauta, querido ouvinte, a se conectar conosco. Se você puder, compartilhe então esse link para as pessoas que possam estar conosco também aí conectado. E eu queria convidar você, porque esse programa nós realizamos na nossa página do Facebook, mas também nós o transmitimos para o nosso canal do YouTube. Então, portanto, peço você que estiver porventura nos assistindo aí no canal do YouTube, que você possa se inscrever em nosso canal, ativa o sininho para estar recebendo nossas notificações, tá bom? E se você assiste-nos aí através da página do Facebook, estamos sempre todas as terças e sextas-feiras, às 13 horas, realizando esse programa, o Despertar da Consciência Missionária. Amém? E eu queria, junto com vocês, ler no livro de Efésios, no capítulo de número 5, verso de número 15. Efésios, capítulo 5, verso de número 15. Eu quero falar hoje rapidamente sobre como aproveitar bem o nosso tempo. Eu estou com um livro aqui, O Poder do Agora. Não vou indicar esse livro porque, na verdade, eu peguei esse livro para ler e eu não li ainda. Eu apenas vi algumas resenhas acerca desse livro. É um livro que trabalha um pouco também a questão da espiritualidade, então você precisa ponderar bem, né? É como se fosse comer um peixe, você deve tirar aquilo que é bom, mas jogar a espinha fora. Então tem coisas boas aqui, mas tem coisa que não vale a pena você ingerir. Então eu não vou indicar o livro agora, eu vou primeiro ler e depois eu indicarei a vocês com mais detalhes. Mas eu queria que, se você puder ler a sua Bíblia, leia comigo aí no livro de Efésios, capítulo de número 5, verso de número 15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando o máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Queridos, nós precisamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Já diz a palavra de Deus, né, que nós devemos agir como sábios, não como ignorantes, não como imprudentes, mas como sábios. Na vida, as oportunidades que nos vêm, muitas vezes não voltam. Alguém já disse que a oportunidade na vida é como um cavalo selado, ele passa. Quando passa, você precisa subir no cavalo, montar no cavalo, ou então o cavalo vai passar e você vai perder a oportunidade. E quantas oportunidades nós perdemos de nossas vidas por motivo fútil muitas vezes. Nós não aproveitamos as oportunidades porque estamos presos muitas vezes ao passado, ou muitas vezes ligado e conectado demais ao futuro. E aí eu queria compartilhar com vocês exatamente isso. Ainda tendo como nos ajudando aqui ainda desse insight à luz da palavra de Deus, também um pouco mais do pastor Rick Warren. Como eu disse, eu estou ainda terminando de ler este livro, por isso que a cada momento insight muito bom está vindo através desse livro. Então já é a terceira vez que no programa, o momento insight à luz da palavra de Deus, eu tenho usado aqui então um pouco da sabedoria deste pastor norte-americano Rick Warren. Então, queria que você prestasse bem atenção aqui. Eu vou ler na página número 108 do livro O Poder para Mudar a Sua Vida. E ele diz o seguinte: olha, há dois tipos principais de desperdiçadores de tempo. Primeiro é o arrependimento e segundo, a preocupação. Quando nos arrependemos do passado, desperdiçamos quantidades imensas de tempo olhando para trás, tentando mudar algo que não pode ser mudado. Irmãos, o passado passou. Às vezes a gente se depara, e quantas vezes a gente fica pensando: poxa, se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar no passado, eu agiria dessa forma. Se eu pudesse... Mas o passado passou, querido. E não adianta, por mais que eu e você queira mudar, nada vai acontecer porque já passou.
Agora, esse momento da agora, né, o livro que eu disse que eu vou ler ainda para poder indicar a vocês, o título, por tudo, ele é bastante interessante. O título do livro é O Poder do Agora, né? Então, veja, o passado passou, não tem mais como voltar. Mas hoje, agora, esse momento em que eu estou aqui, daqui a um tempo vai ser passado. O meu presente, daqui a um pouco, vai ser passado. Então eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso mudar o meu passado. Mas eu posso sim determinar o meu futuro de acordo com a atitude que eu tomar no meu presente. De acordo com a atitude que eu tomar agora. Então o importante, na verdade, não é o passado. O importante, na verdade, não é o futuro. O importante, na verdade, é o agora. Porque o agora determinará o meu futuro amanhã. E aí, às vezes, a gente perde muitas vezes as oportunidades porque a gente está preso no passado. Algo que a gente fez no passado e queria mudar. Algo que a gente fez e lamenta. Algo que a gente fez e se entristece. Talvez um pecado que nós cometemos e que certamente entristeceu o Espírito Santo. E aí a gente vai ao Senhor Jesus Cristo. A gente confessa a Ele o nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Deus nos perdoa, mas nós ficamos presos àquele passado. Mas muitas e muitas vezes nós voltamos a pensar naquele erro cometido, ficamos atribulados, entristecidos, achando talvez até que Deus não tivesse nos perdoado, porque mesmo que Deus quisesse nos perdoar, a gente pensa muitas vezes, nós não somos dignos de perdão. Queridos, se você confessou, a Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 1, verso de número 9, filhinho, isso eu vos digo para que não peque. Porém, se pecares, lembra que tu tem um advogado, e que é Senhor, e que se confessar o teu pecado a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda justiça. Isso não é por causa de você, querido. João está dizendo o seguinte, ó, filho, não é você, não é por causa de você. O que está sendo colocado aqui em situação não é a pessoa, você, mas é a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa de Cristo. Você até pode ser pecador, mas Ele é santo. Você pode até ser falho, mas Ele é santo. Não é você, não é por causa de você, mas apesar de você. É pela natureza da santidade de Deus. Ele perdoa quando você confessa o seu pecado e você recebe o perdão de Deus. Então, João escreve o seguinte, olha, você não deve pecar, mas se pecar, arrepende e pede perdão. E depois que você pedir perdão, acabou-se, Ele já perdoou, acredite. Não é porque é você, mas é por causa dEle. Ele é fiel. Ele é fiel e justo, diz João, para te perdoar e te purificar de toda justiça. Portanto, irmão, livre-se do passado. Você tem deixado de galgar sucesso porque está preso ao passado. Muitas oportunidades estão vindo à sua vida. Você tem aberto mão dessa oportunidade porque você não se acha digno. Olha, o profeta Miqueias, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 7, verso 18 e verso 19, o profeta, ele diz o seguinte, olha, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Veja que não é semelhante a mim, porque eu sou falho, mas semelhante a Ele. Quem é semelhante a Ele? Ou seja, não se trata de você, meu irmão, se trata dEle. Se trata dEle. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem perdoa, olha, que perdoa as iniquidades e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, diz o profeta Miqueias. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, queridos. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então não fique mais preso ao passado, porque o teu passado o Senhor já lançou nas profundezas do mar. Você pode ter sido o que, olha, pastor, eu errei tanto no passado, eu fiz tanta coisa, eu não sou digno do sucesso. Irmãos, o que passou, passou. Agora é daqui em diante. Mas também não fique pensando assim, sonhando com o futuro, apenas sonhando no futuro, porque para que aconteça o futuro, necessariamente deve acontecer algo agora. Você, com o seu agir hoje, vai determinar o que irá acontecer amanhã.
Aleluia! Então, querido, há um poder no agora, né? Como diz o título do livro, há o poder do agora. Olha, então, preso no passado nos impede de aproveitar bem o nosso tempo. Preso no passado nos impede de aproveitar as oportunidades que a vida nos proporciona. Mas muitas vezes nós não só ficamos presos no passado, mas como diz aqui o autor, a gente também se entrega demais às preocupações futuras. Nós nos preocupamos com coisas que muito possivelmente nem sequer irá acontecer, mas nós estamos preocupados. Olha, quando nós nos preocupamos com o futuro, desperdiçamos tempo ficando nervosos com um acontecimento que talvez nunca venha a acontecer. E Jesus também falou sobre isso. Jesus falou acerca disso e eu queria que você acompanhasse comigo no Evangelho de Mateus. Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui com você, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, verso 25, Jesus diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Querido, esse texto é maravilhoso. Jesus chama os seus discípulos para um momento de contemplação, para contemplar a natureza, para contemplar a grandeza. E o Senhor dá a eles então um acalento à alma. Olha, eu sei que nós devemos estar projetando o futuro, mas nada acontecerá amanhã se Deus não permitir. Portanto, preocupe-se com agora. Como disse também o Senhor Jesus Cristo, olha, preocupe-se em outro texto, preocupe-se primeiro com aquilo que é mais importante, buscai em primeiro o reino de Deus, foca no agora, foca no reino, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo também aos Filipenses, no capítulo 4, verso número 6 e 7, ele diz o seguinte, olha, não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Aleluia! Veja, querido, que isso traz um alento à alma, isso causa paz, um paz interior. A nossa preocupação é saber que nós estamos no cuidado dele, sabe, no cuidado de Deus. Nós, claro, devemos projetar o futuro, mas saber que é ele que determina o nosso sucesso. Nós podemos projetar o futuro, mas sabendo que é ele que nos dá o caminho, que nos norteia. Então, portanto, nós devemos buscar primeiramente a ele, viver o agora, desfrutar do tempo com a família, desfrutar do tempo com os amigos, uma boa leitura, sabe? Meditação. Perceba, querido, a gente fala muitas vezes meditação e levam-se essa expressão meditar a uma questão mais mística, sabe? Uma questão mais oriental. Mas meditação, meu irmão, é você ler um texto bíblico, por exemplo, e você meditar naquele texto. A Bíblia está cheia de palavras de meditações. Você lê e você reflete, você lê e você relê novamente, e você pensa e repensa e depois relê novamente, e você medita. Para um momento, sabe?
para contemplar a natureza. Ontem o céu estava lindo aqui em Recife. Se você observou à tarde, o céu estava a coisa mais linda, a lua, sabe, saindo ainda à tarde, o céu bem claro com algumas nuvens, estava lindo. Então você para contemplar a grandeza, como é grande o nosso Deus, aleluia, a imensidão do mar. Deus é grande. Para refletir, para sentir um pouco do agora. Tem um cientista cristão brasileiro, né? Eu vou lembrar o nome dele aqui, quando eu lembrar o cito, mas tem uma frase dele que diz o seguinte, que o ser humano perdeu a habilidade de contemplar o belo, né? Vocês devem estar sabendo do que eu estou falando, é um cientista brasileiro que tem vários livros, eu só esqueci agora, infelizmente, o nome do autor, mas tem vários livros escritos aqui, e assim, muito requisitado, inclusive. Poxa, eu esqueci, eu estou pecando por esquecer o nome dele. Mas, grosso modo, ele diz o seguinte, que o ser humano perdeu a habilidade de contemplar o belo. Querido, precisamos resgatar o poder do agora, sabe? Precisamos resgatar o poder do agora, vencendo esses dois inimigos, sobretudo, né? Vencendo, sobretudo, esses dois inimigos, que são os principais para desperdiçarmos o nosso tempo, que é o inimigo chamado arrependimento, onde a gente está preso ao passado, querendo mudar o que já foi feito, e o inimigo chamado preocupação, quando nós estamos intensivamente pensando e preocupados no que vai acontecer amanhã, quando muitas vezes aquilo jamais acontecerá. Então, que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos repousar nele. Eu concluo este momento de insight à luz da palavra de Deus, dando eco às palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja lá, quando ele escreve aos cristãos lá de Filipos, né, aos filipenses, quando ele escreve aos filipenses. Então eu dou eco quando ele afirma e diz o seguinte, olha, não andei ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então concluo exortando você a ser grato. Seja grato pelo dia, seja grato pelo ar que você respira, seja grato a Deus por sua família, seja grato a Deus por tudo. Viva o agora. O passado passou. Construa o agora, porque o que você fizer hoje, o que você fizer agora, vai determinar o teu futuro. Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Nós nos encontramos então na próxima sexta-feira, às 13 horas, no nosso momento de insight à luz da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus.